Você já parou para pensar como seria crescer sem nunca ter tido um momento só seu? Sem aquela fase estranha da adolescência que fica guardada só na memória de quem viveu? Sem aquele erro que você cometeu, aprendeu e ninguém mais ficou sabendo? Sem o direito de descobrir quem você é, longe dos olhos de todo mundo? A geração Z não conheceu isso. Nunca. Ela nasceu direto dentro de um mundo onde tudo pode ser visto. Onde cada escolha, cada fase, cada momento pode ser printado e compartilhado em segundos para milhares de pessoas que você nem conhece. Presta atenção nisso. Imagina crescer assim, com a vida inteira disponível para julgamento coletivo desde sempre, sem ter tido nem tempo de entender quem você é antes que o mundo inteiro já tivesse uma opinião sobre isso. É como viver dentro de uma prisão de vidro. Você enxerga tudo. Todo mundo te enxerga. E não tem como se esconder. Nem quando você mais precisa. Nenhuma outra geração na história precisou se desenvolver dessa forma. Com câmera ligada o tempo todo. Sem o luxo da privacidade para errar, para crescer, para se encontrar. E esse peso, ele começa de um jeito silencioso. Mas ele vai se acumulando. Dia após dia. Post após post. Até que você nem consegue mais identificar de onde vem aquela sensação constante de que você precisa se vigiar o tempo todo. O que essa pressão faz com uma mente jovem? É exatamente o que a gente vai entender agora. Mas antes de continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já sentiu que deixou de postar algo, ou de ser você mesmo nas redes sociais, apenas pelo medo do que as pessoas iam comentar? Esse peso do julgamento alheio já te impediu de viver um momento real? Escreve aqui nos comentários se você também sente que vive sendo vigiado. Esse sentimento nos leva diretamente ao nosso próximo ponto. Por que para a geração Z, errar se tornou um crime imperdoável? Sabe o que as gerações anteriores tinham que a geração Z nunca vai ter? O direito de errar em paz. Pensa comigo. Seus pais, seus avós, quando cometiam uma gafe, quando falavam besteira, quando passavam por aquela fase que a gente nem gosta de lembrar, o tempo apagava. Não tinha registro, não tinha print, não tinha thread de comentário lembrando o erro meses depois. A memória humana é seletiva por natureza. Ela esquece, ela perdoa, ela deixa a gente recomeçar. Só que para a geração Z, o erro é eterno. Ele fica guardado em servidor. Fica em print circulando por grupos que você nunca vai conhecer. Fica disponível para ser resgatado anos depois, fora de contexto, por alguém que nem te conhece de verdade. E sabe o que isso faz com o cérebro de uma pessoa ao longo do tempo? Cria um estado de alerta que nunca desliga. Uma vigilância constante sobre tudo que você fala, tudo que você posta, tudo que você pensa em compartilhar. O medo do cancelamento não é frescura. É o sistema nervoso respondendo a uma ameaça real, dentro de um ambiente que nunca existiu antes na história humana. Muita gente mais velha olha para isso e fala: nossa, que exagero. Que geração sensível. Mas não é exagero. É sobrevivência. Num mundo com regras novas, que ninguém ensinou. E onde um erro pode custar caro de um jeito que nenhuma geração anterior precisou calcular. E o peso disso vai muito além do que aparece na superfície. Vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te explicado dessa forma antes. O cérebro humano foi feito para trabalhar por recompensa. Você faz esforço, espera, conquista, e aí vem aquela sensação boa. Aquele alívio. Aquela satisfação de ter chegado lá. Esse ciclo. Ele constrói paciência. Constrói tolerância. Constrói a capacidade de aguentar o processo mesmo quando ele é longo e difícil. Só que a geração Z cresceu num mundo onde a recompensa chega antes do esforço terminar. Um like em segundos. Uma notificação que aparece sem você ter feito nada de especial. Um vídeo que dura 15 segundos e já vai pro próximo automaticamente. O cérebro foi sendo treinado, dia após dia, a esperar que tudo funcione assim. Rápido, fácil, imediato. E aí chega a vida real, com seus processos lentos, silenciosos e sem barra de progresso visível. Uma carreira que demora anos para construir. Um relacionamento que pede paciência, repetição e cuidado constante. Um objetivo que não te manda notificação dizendo que você está indo bem. E bate uma frustração que é quase física. Um incômodo que você não consegue nomear direito,
mas que faz tudo parecer pesado demais, demorado demais, difícil demais. Isso não é preguiça. Não é falta de vontade. É uma armadilha que foi construída ao redor dessa geração antes mesmo que ela tivesse idade para perceber o que estava acontecendo com ela. E o preço disso aparece de formas que a gente ainda está começando a entender. Muita gente mais velha olha para a geração Z e fala logo de cara: nossa, que geração frágil. Qualquer coisa vira trauma. Qualquer coisa vira ansiedade. Na minha época, a gente passava por coisa muito pior e não ficava se lamentando por aí. E eu entendo de onde vem esse pensamento. Mas eu preciso te mostrar um ângulo diferente. Essa geração não é mais frágil. Ela é mais honesta. Pensa bem. Seus avós passaram por guerras emocionais que a gente nem consegue imaginar. Perdas, medos, dores que ficaram guardadas no fundo do peito por décadas. Não porque não doíam, mas porque o mundo em que eles viviam dizia que sentimento fraco não se mostra, que sofrimento se engole, que seguir em frente significa fingir que nunca aconteceu. Seus pais aprenderam a mesma coisa, de um jeito diferente, mas aprenderam. E aí veio a geração Z e fez algo que nenhuma geração antes tinha tido coragem de fazer em tão larga escala. Ela pegou essa dor toda, colocou em palavras e falou em voz alta. Ela deu nome à ansiedade que antes não tinha nome, ao trauma que antes era chamado de frescura, à depressão que antes era chamada de preguiça. Isso não é fraqueza. Isso é coragem. E sabe qual é o peso que vem junto com essa coragem? É carregar a consciência de feridas que as gerações anteriores preferiram deixar abertas. É tentar curar em si mesmo o que nunca foi cuidado antes. Isso tem um nome. E é mais pesado do que parece. Deixa eu te fazer uma pergunta que parece simples, mas não é. Como uma pessoa pode estar conectada com o mundo inteiro e ainda assim se sentir completamente sozinha? Essa é uma das coisas mais difíceis de explicar para quem não viveu isso na pele. Porque de fora, não faz sentido. Você tem seguidores, tem grupos, tem pessoas te mandando mensagem o dia inteiro. Como pode ser solidão? Mas é aí que muita gente não entende. Existe uma diferença enorme entre presença digital e presença emocional. Você pode ter 5.000 contatos e não ter ninguém para ligar às 3 da manhã quando aquela angústia bate forte e você não consegue nem explicar de onde ela veio. Você pode receber centenas de curtidas numa foto e ainda assim se deitar com um vazio que nenhuma notificação consegue preencher. A conexão que alimenta de verdade. Ela precisa de outras coisas. Precisa de olho no olho. De silêncio compartilhado sem ninguém precisar preencher com meme ou figurinha. De alguém que fica presente mesmo quando não tem nada interessante acontecendo. E essa conexão foi sendo trocada aos poucos, sem que ninguém percebesse direito. Sem que ninguém escolhesse conscientemente abrir mão dela. Foi acontecendo devagar. Uma troca aqui, uma notificação ali, um encontro que virou mensagem, uma conversa que virou áudio que ficou sem resposta. E agora tem uma geração inteira que cresceu hiperconectada e que carrega por dentro uma solidão que é difícil até de nomear. Porque como você explica que está sozinho quando nunca ficou sem sinal? Agora eu quero te perguntar uma coisa com sinceridade. Quando você pensa no futuro, o que você sente? Uma animação? Uma curiosidade? Uma vontade de chegar lá? Ou um aperto no peito que você não consegue explicar direito, mas que tá lá toda vez que o assunto aparece? Para muita gente da geração Z, esse aperto tem nome. Eco-ansiedade. E antes que alguém fale que é exagero, deixa eu te mostrar o que essa geração enxerga quando olha para o horizonte. Eles cresceram assistindo o planeta adoecer em tempo real. Não como uma previsão distante de livro de ciência. Como notícia do dia. Como vídeo no feed. Como algo que já está acontecendo agora e que vai estar ainda mais presente na vida que eles estão tentando construir. Junto com isso, uma economia que promete menos do que prometeu para a geração dos pais. Um mercado de trabalho que muda de forma tão rápido que o curso que você escolheu hoje pode não existir mais quando você se formar. E ainda por cima, a inteligência artificial chegando para ocupar espaços que eles passaram anos estudando para conquistar. Olha só o peso disso tudo junto. Você tenta planejar uma vida. Tenta fazer escolhas com responsabilidade. Tenta construir algo sólido. E ao mesmo tempo sente que o chão embaixo dos seus pés pode mudar de forma a qualquer momento, sem avisar, sem pedir licença. Quando alguém chama isso de pessimismo, essa geração não se sente corrigida, se sente invisível.
e carregar um futuro incerto nas costas, sozinho, sem se sentir visto nisso, é um peso que poucas pessoas conseguem imaginar de verdade. Depois de tudo que a gente conversou até aqui, eu preciso te mostrar algo diferente. Porque no meio de todo esse peso, tem uma coisa que a geração Z carrega que é rara, que é genuína. E que muita gente de fora não consegue enxergar porque está olhando para o lugar errado. Essa geração tem uma repulsa quase instintiva pelo falso. Ela enxerga discurso vazio de longe. Percebe quando uma marca está fingindo se importar. Sente quando uma pessoa está sendo personagem em vez de ser ela mesma. Não aguenta o ensaiado, o perfeito demais, o polido demais. E sabe o que isso significa na prática? Significa que quando essa geração decide ser autêntica de verdade, algo muda ao redor dela. Ela dá permissão para outras pessoas também largarem o peso de precisar parecer perfeitas o tempo todo. Tem um movimento acontecendo dentro dessa geração que é silencioso, mas poderoso. Uma migração lenta da performance para a vulnerabilidade. Do parecer para o ser. Do construir uma imagem para o simplesmente existir sem se desculpar por isso. E é exatamente aí que começa a cura. Não numa fórmula, não num método, mas no momento em que uma pessoa olha para si mesma e decide que não precisa mais ser uma marca pessoal, que pode ser só um ser humano de verdade, com contradições, com dias difíceis, com fases que não ficam bonitas em foto nenhuma. Quando essa geração encontra isso, ela não muda só a própria vida, ela muda a cultura inteira ao redor dela. E isso é maior do que qualquer like jamais vai conseguir medir. A gente chegou até aqui juntos. E eu quero encerrar com o que eu mais quero que fique. Não uma estatística. Não um conceito complicado. Só uma verdade simples que talvez você precise ouvir hoje. A sua exaustão faz sentido. Se você é geração Z e se reconheceu em alguma coisa que a gente conversou aqui, saiba que o seu cansaço tem explicação. A sua ansiedade não é frescura. O seu peso não é fraqueza. É a resposta honesta de um ser humano real tentando se encontrar dentro de um mundo que mudou rápido demais, sem pedir permissão e sem deixar manual de instrução. Você não está exagerando. Você não está sendo dramático. Você está carregando coisas muito pesadas em condições que nenhuma geração antes de você precisou enfrentar dessa forma. E se você é de outra geração e chegou até aqui, talvez o seu papel não seja entender tudo. Talvez seja só estar presente. Ser o porto seguro que não tem Wi-Fi, que não tem algoritmo, que não precisa de sinal para funcionar. Às vezes o que cura não é uma resposta certa. É só alguém que fica. Porque no final do dia, o que a gente mais precisa não é de conexão digital. É de presença humana de verdade. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas partes tocou mais fundo? Qual delas você sentiu que estava falando diretamente com você? Me conta nos comentários. Esse espaço é seu tanto quanto é meu. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes a coisa mais simples que a gente pode fazer pelo outro é só fazer ele se sentir menos sozinho.